Então nós temos esse grupo essênio, que é um grupo que parte deles morava em comunidades, em cidades, mas alguns deles tinham uma vida mais sectária, morando ao redor, por exemplo, do sítio arqueológico que nós estamos hoje, que é o sítio arqueológico de Qumran. Quem eram os essênios? Pois é, esse grupo é um grupo diferente, curioso, que vale a pena nós conhecermos, porque faz parte de um dos grupos mais importantes dentro do judaísmo da época de Jesus. Olá, eu sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já curte o vídeo, compartilha e acompanhe esse último vídeo dessa série especial de férias, falando sobre os 3 grupos maiores dentro do judaísmo: fariseus, saduceus e hoje nós vamos para os essênios. Vamos lá? O terceiro maior grupo religioso do judaísmo da época de Jesus eram os essênios. De acordo com Flávio Josefo, o número desses essênios girava em torno de 4.000 pessoas. De acordo com Joaquim Jeremias, estudioso do Novo Testamento, os essênios se constituíram como um grupo por volta do 2º século a.C. Também, de acordo com o próprio Flávio Josefo, os essênios remontam aos tempos de Jonatas Macabeus, que exerceu o sacerdócio entre 161 e 143 a.C. e permaneceram até os tempos do próprio Josefo, que afirma ter conhecido alguns deles. Muitos estudiosos estabelecem a gênese dos essênios junto com a dos fariseus, como uma divisão de um grupo maior, que são os Hassidim. As únicas fontes históricas, com exceção dos próprios manuscritos do Mar Morto, são os relatos de Flávio Josefo, do historiador romano Plínio e do filósofo judeu Filo de Alexandria. Em suma, é creditado a esse grupo ou a um subgrupo dos essênios a construção da comunidade ascética de Qumran e o registro dos famosos manuscritos do Mar Morto. De forma geral, os essênios conviviam nas cidades e dentro da sociedade judaica da época. Entretanto, alguns grupos mais radicais se retiravam do contato social de maneira permanente, criando comunidades, dentre os quais a mais famosa é a comunidade de Qumran. Partindo das testemunhas históricas que nós citamos até agora e do conteúdo dos próprios manuscritos de Qumran, é possível estabelecer algumas características desse grupo religioso. Em primeiro lugar, os essênios se colocam em oposição tanto aos saduceus quanto aos fariseus. Eles consideravam que o templo de Jerusalém fora profanado por causa da dominação estrangeira e da sua influência sobre a casta sacerdotal. Muitos dos essênios recusavam levar suas ofertas para serem sacrificadas no templo por considerarem o sacerdócio, ou seja, os saduceus, como um grupo corrompido. Em muitos trechos dos próprios manuscritos do Mar Morto, podemos enxergar até uma negação da legitimidade dos sacerdotes da época como os reais representantes de Deus. Em suma, os essênios eram radicalmente contra, em muitos termos, o sacerdócio de Jerusalém. Os essênios estavam muito preocupados com a questão da purificação cerimonial. Isso explica o porquê da existência de tanques batismais na comunidade de Qumran, e aos seus adeptos era exigido não somente a entrega de todos os bens materiais, como a rigorosa observância das regras internas, como uma cerimônia de iniciação, bem semelhante ao batismo que João Batista ele performava às margens do Rio Jordão, por exemplo. Em relação às escrituras judaicas, Flávio Josefo afirma que os essênios eram pessoas devotas à Torá, colocando Moisés como o seu maior profeta. Eles também se dedicavam ao estudo dos escritos dos antepassados, ou seja, do restante do cânon veterotestamentário, muitos dos quais foram preservados de forma escrita nos próprios manuscritos do Mar Morto. Agora, quanto à questão da ressurreição, não temos um consenso. Vários documentos primários e secundários divergem entre si. A primeira posição, defendida por Josefo, é que os essênios tinham uma ideia semelhante ao dos gregos, relacionado à imortalidade da alma e da necessidade da alma se libertar do corpo físico. Entretanto, Hipólito vai no sentido contrário, defendendo a ideia de que os essênios de fato criam naquilo que nós chamamos de ressurreição
corporal dos eleitos, tal qual os próprios fariseus também criam. Os essênios tinham uma visão determinista da vida também, ou seja, tudo já estava pré-determinado por Deus e que os eleitos no mundo por vir, eles seriam recompensados pelos seus méritos. Em relação aos essênios, sem dúvida nenhuma, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto logo após o final da Segunda Guerra Mundial e as escavações subsequentes na comunidade de Qumran abriram novas frentes de pesquisa sobre a vida social e religiosa dos grupos mais radicais dentre os essênios. De acordo com os textos como a regra da comunidade, também chamada de UNQS, as pessoas tinham que passar por um processo de admissão que durava cerca de 2 anos. Todas as posses que essas pessoas tinham eram compartilhadas igualmente entre os membros da comunidade. E os desertores eram severamente punidos, alguns deles até mortos. Os essênios aguardavam a vinda de um Messias rei que colocaria fim no domínio das trevas. Isso é um tipo de expectativa messiânica que os essênios tinham. Com relação à influência dos essênios dentro dos eventos do Novo Testamento, a opinião dos estudiosos não é unânime, devido sobretudo à falta de evidência material. Alguns especulam que João Batista, devido sua descrição de caráter asceta, seria um essênio. Outros, como Geza Vermes, levantam a possibilidade de Jesus também ter pertencido ou ser simpatizante a esse grupo. Eles deixaram de existir como comunidade com as sucessivas guerras dos romanos contra os judeus já no 1º século depois de Cristo. E aí, gostou dessas informações? Conheceu um pouquinho mais sobre a vida dos essênios? Pois é, você encontra mais informações, tanto quanto dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, de todo o período intertestamental, de toda a Bíblia como um todo, no meu livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Então, coloque embaixo aqui seus comentários, as suas sugestões, o que você aprendeu, o que você não sabia sobre os essênios, e vamos continuar com muitos outros conteúdos que podem edificar a sua fé. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.